Seja bem-vindo ao canal Sermões Expositivos de Romanos a Apocalipse. Graças e paz, amados, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de Romanos capítulo 6, de versículo 15 ao versículo 23. Escravidão, obediência e santificação. Paulo responde a uma conclusão errada. Se a salvação não depende da lei, então o pecado está liberado. Essa era a interpretação de que alguns irmãos daquela igreja tinham. A expressão de modo nenhum é uma rejeição enfática a esse pensamento. O versículo 15 diz: Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, Paulo, meus amados, pois que, né? Paulo responde a essa conclusão que alguns irmãos daquela igreja tinham. Porque não estamos debaixo da lei, agora estamos debaixo da graça, então podemos pecar. Aí Paulo diz, de modo nenhum, a graça, ela não elimina a responsabilidade moral. Ela transforma o coração para obedecer. Paulo combate aqui o antinomianismo, a ideia de que a graça permite viver no pecado. Infelizmente, nós temos muitos pensamentos parecidos hoje em nossos dias. Pessoas que dizem, nós podemos pecar porque Jesus Cristo vai nos perdoar. De maneira nenhuma. Somos salvos para viver uma vida de santificação. Paulo diz, de modo nenhum, você pode viver no pecado. O verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele que obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para justificação ou justiça. Romanos 6:16, meus amados, é interessante. Paulo aqui ele apresenta um princípio espiritual e absoluto. Todo ser humano é servo de algo. Não existe uma liberdade ou uma libertinagem a qual é pregada por ele. Paulo aqui está enfatizando para aqueles irmãos que ou você é servo do pecado para a morte, ou você é servo de Deus ou da justiça de Deus. Porque aquilo a que você obedece, você é servo. Você é servo do pecado para a condenação, ou você é servo de Deus para a justificação. Não há uma falsa liberdade. Aquilo onde nosso coração está, ali nós somos servos. A obediência, ela revela quem é o verdadeiro Senhor da nossa vida. O pecado conduz à morte, mas a obediência conduz à justiça, vida correta diante de Deus. Versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina a quem fostes entregue. Paulo está dizendo aqui, olha só, mesmo sendo servo do pecado, vocês obedeceram de coração a doutrina que fostes entregue. Paulo celebra a conversão dos crentes. Eles eram escravos do pecado, mas agora obedecem de coração. Não apenas externamente. A forma da doutrina mostra que o evangelho possui conteúdo definido, objetivo e ensinável. Conversão verdadeira envolve mente e coração e vontade. A conversão verdadeira tem que ser algo da minha mente, do meu coração e que expresse a minha vontade. Verso 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos
da justiça. Maravilha! A libertação, meus amados, do pecado não significa autonomia absoluta, mas mudança de senhor. O cristão não é mais escravo do pecado, mas agora ele serve à justiça. A liberdade cristã não é a ausência de senhorio, mas submissão a Deus. Ou você é escravo do pecado para a condenação eterna, ou você é escravo da justiça para a justificação eterna no Senhor Jesus Cristo. Verso 19. Falo como a homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Paulo aqui, meus amados, ele fala, quando ele diz que fala como homem, ele fala pela fraqueza da carne. E ele reconhece que está usando uma linguagem humana, de escravidão, para explicar uma realidade espiritual profunda. Ele chama os crentes a aplicarem a mesma entrega que eles tinham ao pecado, agora para a justiça, com um objetivo claro: santificação. Da mesma forma que o ser humano é entregue ao pecado, aquele que vive na mentira, ou na prostituição, ou na bebedeira, eles se entregam de corpo e alma, eles bebem porque acham que aquilo ali é uma devoção para a sua vida. Paulo estava dizendo, olha, é o seguinte, da mesma maneira que vocês se entregaram o seu corpo ao pecado, agora, com a mesma intensidade, entregue o seu corpo para a justiça, para a santificação, com o mesmo empenho, porque a justificação vai trazer santificação para vós. Versículo 20. Porque quando erais servos do pecado, estavas livres da justiça. Antes da conversão, o pecado não tinha compromisso algum com a justiça. Essa liberdade era ilusória, pois significava estar sem qualquer submissão à vontade de Deus. Paulo mostra que a antiga liberdade era, na verdade, escravidão disfarçada. Quando você escutar uma pessoa no mundo dizer, eu sou livre, ou seja livre, aproveita a vida, namore muito, beba muito, prostitua, viva a vida, isso é liberdade. Na realidade, Paulo está dizendo que isso é uma falsa liberdade. Isso é uma escravidão do pecado. E isso a palavra de Deus, ela nos afirma. Ser livre do pecado é não ser escravo, é obedecer a Deus, é ser escravo da justiça, é procurar ter uma vida santificada diante de Deus. Aquelas pessoas que pensam que aproveitar a vida é viver na prostituição, na bebedeira, essas pessoas estão cegas e são escravas do pecado e estão caminhando para um tormento eterno, longe do Deus Todo-Poderoso, pois só se aproximam de Deus aqueles que são escravos da justiça e procuram a santificação de suas almas. Versículo 21. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Meus amados, Paulo leva o leitor à reflexão. Qual foi o resultado prático da vida do pecado? Vergonha agora, morte no fim. O pecado pode prometer prazer, mas nunca produz duradouro e sempre conduz à destruição. O pecado sempre conduz à destruição. Por causa da bebedeira, lares são destruídos. Por causa da bebedeira, saúde tem sido destruída. Por causa da bebedeira, moral e vergonha têm sido destruídos. A pessoa bebe
pensa que está numa liberdade, que está no autodomínio, se embriaga, perde sua moral, perde sua conduta, não valoriza a família, não exalta o Deus do céu, pois entrega o seu corpo à dependência química e não domina o seu próprio corpo. A palavra de Deus diz que nós temos que ser escravos da justiça e procurar santificação para nós nos aproximarmos de Deus. Você que vive uma vida de pecado, na bebedeira, na prostituição, ou na mentira, ou seja qual for, não se engane, não se iluda. Você está se distanciando de Deus a cada dia, pois só se aproximam de Deus aqueles que são escravos da justiça e procuram a santificação. Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Meus amados, aqui aparece um contraste completo entre o versículo anterior. Em Deus há libertação, novo senhorio, fruto espiritual, santificação e vida eterna. Essas coisas só existem na vida daqueles que são libertos do pecado. Quem vive na observância ou na prática do pecado nunca vão ter libertação, nunca vão ter um novo senhorio de Deus, nunca vão ter fruto espiritual, nunca vão ter santificação e, porém, nunca vão alcançar a vida eterna. A vida cristã tem direção, crescimento e esperança futura. O versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo, meu amado, é muito conhecido. Ele resume todo o argumento do capítulo 6. O pecado paga salário, porque é merecido. Concede um dom. Deus concede um dom, porque é graça. A vida eterna não é recompensada ou não é recompensa por obras, mas presente concedido em Cristo. O senhorio final pertence a Jesus. Meus amados, a graça ela não autoriza o pecado. Todo ser humano serve a um Senhor. A santificação é fruto inevitável da salvação. A vida eterna é dom, não pagamento. Vamos ver algumas aplicações para as nossas vidas. Primeira aplicação, meus amados. A quem você tem obedecido? Ao pecado, que gera morte, ou à justiça, que gera vida? O seu corpo, a sua vida, o seu senhorio, a quem você tem obedecido? Você tem obedecido à palavra de Deus para promover em você vida eterna, ou você tem obedecido ao pecado, que gera a morte e a condenação final? Segunda aplicação. Sua vida mostra fruto de santificação. Faça uma análise da sua vida e veja se ela mostra algum fruto de santificação. Se ela mostra algum fruto, meu amado, onde mostra para o mundo que a sua vida ela tem demonstrado uma santificação. Terceira aplicação e última. Você trata a graça como poder ou desculpa? Você acha que porque estamos debaixo da graça podemos pecar? Você acha que porque Deus está e Jesus Cristo morreu na cruz por nossas vidas, temos livre acesso ao pecado? Eu lhes digo pelo contrário. Jesus Cristo, ele morreu justamente para nos libertarmos do pecado. A graça, ela não compactua com o pecado. Todo ser humano, meu amado, serve a um Senhor. Você serve ao pecado
ou você serve a justiça. A santificação na vida daquele que aceita Jesus é um fruto inevitável que mostra para o mundo que essa pessoa é salva. E ela encontra, sim, a redenção e a vida eterna, que é um dom gratuito de Deus. Toda honra, meu amado, toda glória, todo louvor sejam dados a Ele. Pai maravilhoso, que a tua graça, que o teu amor, ó Deus maravilhoso, que o teu perdão nos alcance, ó Pai, e transforme a nossa vida de dentro para fora, para que nós possamos, ó Deus, sermos, ó Pai, servos da justiça, Senhor, para que em nossa vida, ó Pai, possa assim nascer a vida eterna, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, estar, ó Deus, diante da tua palavra, Senhor, obedecendo-a em nossos corações. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amado, Jesus Cristo está voltando. Isso é um fato. A palavra de Deus, ela nos afirma isso. Se você puder, transmita esse vídeo, compartilhe esse vídeo com um familiar seu, para que esse vídeo encontre mais pessoas e ore por mim, para que Deus possa sempre estar me inspirando a trazer palavras simples e direto da Bíblia Sagrada.